Olha aqui, olha, você quer isso aqui, você quer? Você quer pendurar um desse no pescoço, não quer? Você tá morrendo de vontade de pendurar um desse aqui no pescoço, não tá? Ó, isso aqui tá leve, tá? Mas o peso para conseguir isso aqui foi grande, tá? A luta foi grande, não foi fácil não. Boa noite, meu querido amor, minha querida Amora. Como você está? Como você está? Como você está? Como vai? Como vai? Como vai? Que é isso, professor? Minha mãe disse que era para cumprimentar várias vezes. Como vai, né? Espero que vocês estejam todos felizes e animados para mais este evento fantástico em que nós falaremos de atualidades de mercado financeiro. Porque que, meu irmão, no Brasil tá mudando coisa direto, cara. Ó, mudando coisa direto e o foco das mudanças no Brasil hoje são inflação e câmbio. Inflação e câmbio, entendeu? É só isso, cara. Você viu aqui minha foto? Bem novinho, fitianinhos, né? Isso aqui é resultado de sangue, suor e algumas lágrimas, né? Lógico, eu comecei a estudar para concurso em final de 2007 para 2008. Né? Eu estava ainda no ensino médio, estava terminando o ensino médio quando eu resolvi estudar para concurso. Por quê? Porque eu fiz uma conta simples na minha cabeça. Eu vou me matar para passar no vestibular. Beleza, passo, o colégio vai lá, tira uma foto minha, eu apareço lá naquele outdoor, vou para a faculdade. Ganhei alguma coisa? Nada. Só que lá na faculdade eu tenho que comprar livro, tenho que ter transporte, eu tenho que me alimentar, tem xerox, ou negócio para gostar de xerox, né? Você gasta assim uma alma só com xerox, né? O cara da xerox já conhece todo mundo, né? Ele é tipo o rei do pedaço, né? Então, tinha todos esses custos e eu não tinha dinheiro para manter esses custos, né? Então, assim, ia lá, faculdade, aí tome 4 anos, 5 anos, 6 anos de faculdade, aí se forma, no meio desse período tu consegue o quê? Um estágio, né? Para ganhar o quê? 500, 600 reais, né? Para trabalhar ali como auxiliar de fotocópia, né? E as pessoas te dando uma certa impressão de que tu faz parte do corpo gerencial da empresa, mas não, você é auxiliar de fotocópia, né? Sei porque eu já fui estagiário, né? Então, você vai lá, aí tome 4, 5 anos, aí termina a faculdade, aí tu vai atrás de mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho não era como o colégio falava. O colégio falava que se você passasse no vestibular, você ia ser a pessoa fora das galáxias e você ia arranjar emprego. Isso não é assim. Igual você, tem um monte de gente que achava isso. E aí eu fiz essa conta, né? Disse, cara, ó, se eu passar no vestibular e for pra faculdade, eu vou ter o quê? Um diploma. Com diploma eu faço o quê? Eu prego na parede, eu limpo a bunda, eu rasgo, né? E o concurso não. Estudei pro concurso 2 anos, ó, só pro vestibular, pra se preparar. Vamos dizer que tu começasse a se preparar pro vestibular na 8ª série. 8ª série, primeiro... Não, falando das antigas, né? Não tinha 9ª série quando eu fiz, né? 9º ano, né? 8º, primeiro, segundo, terceiro. Tu passou 4 anos estudando pra fazer uma prova, né? Se tu passar 2 anos estudando para concurso, tu passar 1 ano, 1 ano e meio estudando feito filho de uma égua para concurso, tu passa. E se tu passar, tu vai ganhar dinheiro. Tu vai ganhar dinheiro, eu já falei, tá? Eu já falei para vocês várias vezes como é a remuneração dentro do banco. Você entra ganhando em torno de 4 mil e você pode ganhar muito mais em menos de 3 meses. 3 meses já vai poder ganhar mais, já vai poder pegar função. Então isso são contas simples que eu fazia. Lógico, eu não tinha família rica, eu não tinha apoio para poder estudar e seguir a carreira acadêmica e tudo mais. Não tinha, eu tinha que trabalhar, né? Eu ia trabalhar o quê? Ganhando 600 reais ou ganhando 4 mil? Era melhor trabalhar ganhando 4 mil. Trabalhando 6 horas por dia, de segunda a sexta. Aí eu podia fazer minha faculdade, eu podia fazer outro curso, eu podia estudar, eu podia fazer qualquer coisa, eu podia, sei lá, correr nu na rua, se quiser. Não, correr não pode não. Então, ó, foi essa conta fácil, simples que eu fiz, né? Então, eu quero dizer principalmente para você que tá na batalha, que tá trabalhando, estudando e que fica às vezes balançado, eu vou pra faculdade, eu vou estudar para concurso. Essa conta eu não fiz, essa conta eu fiz, para mim. E pra mim eu preferi estudar para concurso, né? Eu preferi me dedicar para concurso. Lógico, no meio do caminho eu acabei passando nos vestibulares, mas eu sempre estudava para concurso. O que foi o problema? Eu passei 1 ano fingindo que eu estudava para concurso, né? Primeiro ano, de 2008 a 2009, eu fingia que estudava. Aí foi peia, né? Ia pro concurso, ficava em 534 e alguém ainda dizia pra mim, tu passou, cara, não passou! Não passei, não. Eu só fiz o perfil da prova, isso não é passar.
Tá? Passar é quando você fica lá nas cabeças para ser chamado. Fazer o perfil da prova. Na época nós não chamávamos nem passar. Hoje não, tu fica em 1637. Passou. Você não passou. Você fez o perfil da prova. Tá? A gente tinha nome para isso. Ó, fulano, tu fez o perfil da prova. Não quer dizer que tu vai ser chamado, não. Tu tá muito lá atrás. Tá? Eu sempre fiz uma conta simples. Para passar em banca, eu precisava ficar entre os 50 primeiros. Se eu ficasse entre os 50 primeiros, a chance de eu passar era de ser chamado era de 90%. Tá? Então, tinha que ficar entre os 50 primeiros. Essa era a minha quantidade de vagas. Saiu o concurso, é só cadastro reserva? Beleza, eu imaginava logo 50 vagas. Quantos inscritos? Pá, eu preciso ficar entre os 50. Eu preciso ser uma das 50 pessoas na cidade que mais estão estudando e que mais vão ter paz e tranquilidade na hora da prova. Acertei que doeu. Tá? Era essa conta que eu fazia. Eu não ficava choramingando, eu não ficava dizendo que tinha passado em 1.637.000 e merecia ser chamado. Pelo contrário, eu ia fazendo concurso adoidado. Ia fazendo, ia sair os bancos, eu ia fazendo, ia atrás, tá? Não tinha banca, eu ia pros outros, porque os outros tinham português, matemática, raciocínio lógico, tinha tudo isso, tá? E eu ia treinando. Porque minha conta era essa, eu fazia essa conta simples. Cara, se eu for pra faculdade, eu vou ter um diploma. Se eu passar num concurso, eu estudo 2 anos, passo o concurso, ganho dinheiro e vou fazer a faculdade que eu quiser. Ah, meu sonho é fazer faculdade de música. Vá lá fazer faculdade de música, você tem seu emprego. Não é não? Então, se você quer isso, se você quer estudar para concurso, se você quer se dedicar, se você quer realmente fazer o que 1% faz... Ah, professor, mas o pessoal fica dizendo assim pra mim, quando você passa em concurso, porque você quer ser parasita do Estado. E quem é que não é parasita do Estado? No Brasil, quem não é parasita do Estado? Quem não tem alguma coisa, né? Difícil, tá? É muito difícil. Você pode ser parasita até em sonegação fiscal. Se você sonega imposto, você está se aproveitando de falhas do sistema do Estado para se beneficiar. Isso é parasitar o Estado, tá? Porque tem países que a legislação fiscal é muito mais rigorosa. Então... tudo isso não é parasitar o Estado, cara. Até porque é inteligência, é jogo de inteligência e inteligência emocional, né? Você tem que ter inteligência emocional na prova, cara. Ou merda que dá azar. Pense num negócio que esculhamba tudo. É você não ter inteligência emocional. Porque você na hora se treme, você vai lá e marca a opção errada, e faz aquele famoso, né, aquele texto, né? Vala, eu errei essa questão, foi? Menino, como é que eu perdi uma questão dessa? Meu Deus. Né? Mais ou menos isso. Então, tem que ter inteligência emocional, né? E, principalmente, ter o conteúdo. Você tem que ter o conteúdo, cara. Não adianta. Você não vai passar num concurso sabendo mais ou menos. Os concursos que... Tu imagina saindo agora o próximo concurso de banco? A chuvarada de gente que não vai dar. E aí, você quer ser quem? Você quer ser quem vai estar na chuvarada? Ou você quer ser quem vai estar lá na frente olhando o pessoal vindo, correndo? Tu podendo andar, que mesmo tu andando, tu chega primeiro que eles. É isso que 1% faz. É essa a diferença do 1%. Quando eu comecei a estudar, não tinha concurso nenhum, tá? A previsão era as piores possíveis, não ia ter concurso. 2008 era ano de arroxo, crise nos Estados Unidos, a quebradeira geral. Primeira coisa, cara, quando tem uma crise no país, a primeira coisa que a galera fala logo é que não vai ter concurso. Primeiro, em qualquer empresa, isso é em qualquer empresa. Qualquer empresa, se a empresa está em dificuldade financeira, o que é que eles dizem? Vamos contratar mais gente, vamos entupir de gente aqui, vamos chamar 2 milhões de pessoas. Não vão. Eles não vão chamar ninguém. Não é não? Isso é comum. Só que ninguém tem como controlar a aposentadoria. Ninguém tem como controlar a morte. Ninguém tem como controlar o cara pediu exoneração. Ninguém tem como controlar a demissão. Não tem como controlar isso. Isso acontece. Então, vai ter concurso? Vai. Vai ter vaga? Vai. O Banco do Brasil já está mostrando que no Brasil tem déficit de vaga. Ele pode ir até 115 mil empregados. Ele só tem o quê? 97 mil empregados. Olha o rombo de gente que falta, tá? E vai faltar mais. E vai faltar mais gente, porque tem mais gente se aposentando. Estão soltando PAA, plano de aposentadoria direta, a galera está aderindo porque está muito incerto, não sabe se vai ter outro. Então, as portas das oportunidades estão se abrindo. Já já elas vão estar escancaradas. Só que por mais que elas estejam escancaradas, não é qualquer um que passa por lá, não. Só quem estiver na frente, tá? Ela tem um número limitado de pessoas, depois ela fecha de novo, e aí você vai ter que ter paciência para esperar abrir de novo. E eu não quero que você esteja nessa posição. Beleza? E aí eu quero falar com você uma coisa muito importante, um texto fundamental que eu acho que todo mundo deveria ter pregado assim na cabeceira da cama. É esse texto aqui, ó. Tá aí com você no material, ó. Ser feliz, cara. Ser feliz, ó. Você pode ter defeitos. Viver ansioso, ansiosa, ficar até irritado algumas vezes. Mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. E você pode evitar que ela vá à falência.
tá? Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Eu sou um deles. Eu sou uma dessas pessoas que torce por você, pelo seu sucesso. Você pode ter certeza que, às vezes, o seu amigo mais próximo, ele não vai ficar tão feliz quando você passar. Principalmente se ele tiver uma filosofia de vida diferente da sua. Ele tá lá na faculdade, você estando tá com curso, você passa, começa a ganhar dinheiro, ele vai dizer, oh, cara, muito bom. Mas nem sempre essa admiração é verdadeira, tá? Nem sempre, mas você pode ter certeza que a minha admiração por você é verdadeira. Eu idealizo, eu vejo lá na frente todo o teu esforço, e você falando comigo dizendo, professor, se eu tivesse desistido eu não tinha passado. Se eu não tivesse insistido um pouco mais. Cara, o que nós estamos passando agora nada mais é do que um teste. Você está sendo testado, testada. Você está sendo testado ou testada, tá? A sua paciência, a sua resiliência, a sua insistência, a sua capacidade de não desistir nunca. Você está sendo testado, você está sendo testada. Você vai passar no teste ou você vai ficar como a maioria fica? A maioria não é exemplo para ninguém, a gente já sabe disso, tá? Então você tem que se espelhar no 1% que está fazendo alguma coisa. Você tem que fazer parte desse 1%, você tem que brigar para se manter dentro desse 1%, né? E aí eu gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz, tá? Ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas. É muito cansativo estudar, eu sei, tá? E relacionamentos sem desilusões. Às vezes a pessoa que menos apoia a gente é a pessoa que está do nosso lado. Às vezes a pessoa que menos apoia a gente é a pessoa que dorme do nosso lado, ou que a gente encontra no fim de semana, nosso namorado, nossa namorada, né? A pessoa que a gente diz é o amor da nossa vida. Muitas vezes os nossos pais não entendem o que nós estamos fazendo. Muitas vezes os nossos pais não entendem e dizem que é melhor a gente ir trabalhar. Olha, vai trabalhar que é melhor, né? O concurso é marmelada. Não é. Eu não sou filho de ninguém importante, eu não sou filho de político, eu não tenho relação com político e eu tô aqui. Então não é marmelada, beleza? E aí vem, ó, ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é simplesmente você valorizar um momento feliz, é você refletir sobre quando você falha, sobre quando você erra. Porque quando você reflete sobre o que você fez de errado, como você agiu errado, como você teve um resultado errado, é que você pode corrigir para fazer melhor. Se você achar sempre que você é foda, você vai continuar errando, você vai continuar vacilando e vai achar isso normal, né? Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Toda vitória, eu já falei isso para você, toda vitória é construída em cima de uma montanha de fracassos. Você não sempre acerta de primeira. Dificilmente você vai acertar de primeira. Se você é marinheiro de primeira viagem, se você é marinheira de primeira viagem, não se cobre. É muita falta de humildade e falta de amor com você mesmo se cobrar passar de primeira. Tem muita gente que está estudando na sua frente. Muita gente. Muita gente boa. Então eu quero que antes de você se preocupar, se cobrar, passar, eu quero que você se cobre estar no mesmo nível dessa pessoa ou passar. Se espelhe nelas, elas estão perto de você. Essas pessoas que estudam, elas estão perto da gente. A gente aqui não consegue enxergá-las porque às vezes elas não fazem parte do nosso meio. Elas estão tão focadas estudando que elas não se preocupam com besteirinhas, né? Com papinhos, com coisas que não tem nada a ver com estudo. Elas estão focadas porque elas precisam. E eu quero que você seja uma dessas pessoas. Então, preste atenção nessas pessoas. E quando você estiver no mesmo nível dela, aí você terá direito de se cobrar de passar. Beleza? Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Tá? Quando você estiver estudando pra caramba, que você estiver se matando de estudar, você não precisa estar dizendo pra ninguém. Não precisa. Você não precisa carregar olheiras como troféus, tá? Você não precisa. Você precisa ter plena consciência, você precisa ter plena convicção de que o que você está fazendo é o melhor para você, independente do que as pessoas achem. Independente do que elas achem, você está fazendo o melhor para você. Você está dando o melhor de você, você está... Todo o seu potencial, todas as suas células, o seu coração está no que você está fazendo. Isso é que é importante. Não o que os outros veem. Beleza? O que os outros veem é só fora. E, como eu sempre falo, tem gente que adora jogar confete nos outros, ou confete no que faz. Quando está estudando, diz que se mata de estudar, e quando passa, diz que estudou bem pouquinho. Primeiro colocado não nasce ontem. O primeiro colocado, ele já vem lutando, ele já vem de derrotas, ele já vem de todo tipo de coisa que impediu ele de passar. Mas ele foi resiliente o suficiente para continuar e conseguiu o que ele queria. Beleza?
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Apesar de toda a crise e incompreensão que você tiver na sua casa, com a pessoa que você ama, com todos os desafios que você tem, com o ônibus lotado, com o carro que esquenta, com o andar a pé, com ter um tênis rasgado, tá? Com ir para o curso com a mesma roupa, com todas essas dificuldades, você precisa continuar. Você precisa encontrar a sua alegria nisso, o seu oásis, ou pegar isso como motivo para não desistir, tá? É viver, é continuar vivendo, porque a vida vale muito a pena. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas. Seja melhor do que a sua melhor desculpa. Sempre, não se vitimize. Não coloque no ambiente em que você vive a culpa de você não estar estudando, beleza? Coloque a culpa em você de estar deixando o ambiente impedir você de estudar, beleza? E se tornar o autor da própria história. A história é sua, o papel é seu, a caneta é sua. Você quer fazer o quê? Esperar a tinta secar ou escrever a sua história enquanto dá tempo? É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida, independente da sua religião. O sol nasce todo dia pra gente e isso é um sinal de uma segunda chance. Todo dia nós recebemos uma nova chance de fazer as coisas diferentes, de fazer as coisas melhores. A gente tem que aproveitar isso, beleza? Aí vem, ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Muita gente vai dizer que você está fazendo errado, que o que você não está fazendo não é certo, que você não está estudando da maneira errada. Se você está fazendo da maneira que você acha que é correta, da maneira que você vê que os grandes campeões estão fazendo, continue. Motivos para desistir você vai ter muitos, pessoas que vão te desestimular, muitas. Mas você precisa continuar, beleza? Aí vem, ser feliz é deixar de viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar eu errei. É ter ousadia para dizer me perdoe. É ter sensibilidade para expressar eu preciso de você. E ter capacidade de dizer eu te amo. É ter humildade na receptividade. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E, quando você errar o caminho, recomece. Quando você cair, recomece. Quando você errar, recomece. Quando você não passar na prova, recomece. Mas recomece mesmo. Vá lá do começo, para saber se lá no começo não teve algum erro que te impediu de passar. Passe a régua. Veja todos os pontos de onde você errou, para você não errar de novo. Pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da sua inteligência. É a coisa mais charmosa que você tem. Não são seus olhos, não são sua boca, não são seu nariz, não são seu busto, não são a sua barriga de tanquinho, não é sua bunda, não é suas coxas, não são suas pernas. A coisa mais charmosa que você tem e que vai te acompanhar até os últimos momentos da sua vida é a sua inteligência. Apaixone-se por ela. Ela não tem prazo de validade. Beleza? Jamais desista de si mesmo. Eu não vou desistir de você. E não é justo que você desista de você se tem gente que não desiste de você ainda. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que apresente dezenas de fatores que demonstrem o contrário. Cara, motivos para desistir a gente tem muitos. E se eu não desistir de você? Você não tem o direito de desistir de você, porque eu aposto em você. Eu quero muito o seu bem, eu quero muito a sua aprovação. Eu quero muito que você tenha, né, um desse aqui pendurado no seu pescoço, tá? Sinal de luta. Isso é um troféu, tá? Isso é um troféu de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. Você foi lá e derrubou várias pessoas que não fizeram do jeito certo, tá? Não fizeram da forma correta. Ou se enganaram, ou não tiveram uma calma, uma tranquilidade na hora da prova. E tudo isso é teste. Tudo que você está passando agora é um teste. Eu quero saber quem fica no final do teste. Valeu? Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, espero que ela tenha ido deep no fundo da sua alma, para você revigorar suas energias, para a gente falar um pouco sobre atualidades de mercado financeiro, né? Essa matéria, conhecimentos bancários, criou um braço, né, fora de conhecimentos específicos de atualidades de mercado financeiro. E aí, o que acontece? Essa matéria ela tem começado a preocupar a gente, né? Ela tem começado a chamar a nossa atenção. Por quê, né? Tu teve prova do Banco do Brasil em 2013.
Em 2013, tu teve lá atualidades. Era atualidades, né? Aquela coisa toda, globalização, ttt, guerra, não sei o quê, e milho, e trigo, e soja, não sei o quê, ttt. Aí em 2014, tu teve atualidades. Já foi diferente. Já foi atualidades de mercado financeiro. Você já teve mercado financeiro na parada, tá? E aí o que que acontecia? Nós tivemos logo de início com a Sesgran-Rio, né? A gente teve lá Sistema Financeiro Nacional, a gente teve mercado financeiro, tá? Mercado financeiro e mercado bancário. Ela colocou só isso aqui, a Sesgran-Rio, ó. Atualidades de mercado financeiro era isso aqui, tá? E aí o que acontece? Em 2015 foi que se intensificou mais. Nós tivemos basicamente, eram 10 questões de mercado financeiro, de atualidades. 3 questões foram do Sistema Financeiro Nacional, uma aqui e uma aqui, ó. Tá? 2015.2 a mesma coisa. Teve até uma questão que merecia ser anulada, tá? Então, 2015.1, né? 2015.2 foram 5 questões. E as 5 nós comentamos nas salas. Tá? Nós previmos as 5 de 2015.2, tá? 2015.1 foi atualidades de mercado financeiro, mas focaram muito em atualidades gerais, o que não aconteceu na hora da prova. A sorte é que a gente tinha conhecimentos bancários muito pesados e aí a gente estava treinado para a prova. Então, a atualidade de mercado financeiro gira em torno disso aqui. O problema é que isso aqui é muito grande, cara. Isso aqui é muita coisa. E principalmente agora, com o presidente interino, né, o Michel Temer, né? O Michel Temer, o rapaz que na posse leva a sua neta, né? Dilma leva a filha, Michel Temer levou a neta, né, para posse. Então, com o Michel Temer assumindo, ele botou o decreto 726 de maio desse ano, que alterou várias coisas na nossa matéria, então a gente tem muito pano para as mangas, né? Mas antes de falar do Sistema Financeiro Nacional, falando de dinâmica de mercado, né? A gente não tem como não chamar a sua atenção para essas atualidades que a gente tem, né? Primeira coisa, né? O que mais se espera em uma prova de conteúdo, tanto em conhecimentos bancários quanto em atualidades de mercado financeiro? Este diabo aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui tem sido um problema. Era um problema silencioso, mas de 2013 para cá, esse problema silencioso começou a gritar. E ele está gritando alto, né? Bem alto. Então, o Brasil vive do regime de metas de inflação. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, no mundo, 61 países têm o mesmo regime de metas de inflação que o Brasil. Nós temos um centro, um teto e um piso. 61 países, tá? E esses países têm centro, teto e piso, né? A meta de inflação, né? A inflação no Brasil, ela tem teto, tá? Ela tem teto, ela tem centro e ela tem piso. E aí o que acontece? Desses 61 países, 15 só 15 são iguais ao Brasil, tá? Só 15 admitem um centro de meta igual ao do Brasil. Hoje o nosso centro de meta é de 4,5% ao ano. Só 15 admitem um teto desse, um centro desse, tá? E esses 15 admitem um teto de 6,5%. Esses outros aqui não, eles fixam o valor bem abaixo do que a gente fixa no Brasil, tá? A gente tá igual a países como Zâmbia, daqueles países da Angola e tal, a gente tá perto desses países no estilo de inflação, tá? Esses 15 são assim. Então, a inflação no Brasil tá começando a incomodar, muito, tá? Mas aí eu vou te lembrar o que é inflação, né? A gente tem que sempre lembrar o que diabo é inflação. A inflação, ela é um evento em cadeia, né? Ela vai ter o quê? Um aumento. Um aumento o quê? Um aumento generalizado, né? Generalizado, ó, e persistente, tá? E persistente. Persistente do quê? Dos preços dos produtos de uma cesta de consumo. Sempre de uma cesta de consumo, tá? Sempre, tá? Tem que ser um produto isolado, tem que ser uma cesta isolada. Não dá para ser de tudo. Então, ó, tem que ser aumento. Tem que ser aumento de preço, inflação é aumento. Mas esse aumento tem que ser generalizado. Tem que ser de todos os produtos daquela cesta que você colocou. E tem que ser persistente, tá? Ou seja, tem que estar aumentando sempre. Aí eu vou ter uma inflação, né? E essa inflação no Brasil, ela é medida e calculada, né? Eu preciso quantificar essa inflação, né? Por que ela precisa ser quantificada? Porque o Brasil trabalha com regime de metas de inflação, né? A gente tem lá o regime de metas de inflação no Brasil.
E essa inflação aqui, você já deve ter ouvido falar nas nossas aulas, tá? E aí é só para você lembrar, ó, vamos lá, e quem nunca viu tá vendo agora. No Brasil nós temos um regime de metas de inflação até 2016, tá? Nós temos aqui, vamos botar um fluxo, ó, a partir de 2017, tá? E olha aqui que novidade, ó. Dia 30, essa semana, dia 30, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir para definir a meta para 2018. Então, nós já vamos ter notícias quentes para a nossa próxima, porque dia 30 sai a decisão, tá? Isso aqui, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir para definir a partir de 2018. A gente tem definido até aqui. Como é que a gente tem definido até aqui? A gente tem centro, tá? A gente tem centro, a gente tem teto e a gente tem piso. A mesma coisa vai ser a partir de 2017, ó. Centro, teto e piso. Teve uma vez que eu escrevi ao contrário, o aluno ficou lendo de cabeça para baixo. Disse, meu filho, né? Tá? Aí o que acontece? O centro em 2016, 4,5%, o centro em 2017 continua 4,5%. Eu acho particularmente um centro inadmissível. Esse centro aqui era para ser o teto, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui uma variação, é permitido uma variação para a gente, hoje, de 2% para mais ou para menos. Esse 2%, ele me dá o que eu chamo de intervalo de tolerância, tá? O que é esse intervalo, né? Eu posso subir a inflação até 6,5%, tá? Ó, 6,5%, e posso descer até 2,5%. Se eu ficar nesse intervalo aqui, eu digo que cumpri a meta de inflação estabelecida pelo governo, tá? O governo estabelece a meta e vai ter que ser cumprida, tá? Esse cumprimento da meta, né, se a meta de inflação, se a inflação oficial do Brasil ficar nesse período, nesse parâmetro aqui, nessa variação, eu digo ok, cumpriu a meta, beleza? Aí o que acontece? Professor, mas isso aqui não é sacanagem não? Que negócio é esse? Bota o 4,5 e tenta cumprir. Mas é a margem de tolerância. Por quê? É igual você quando você estudava no ensino médio, né? Você tirava 6,5, você não dava valor quando o professor arredondava para 7, não dava? Você tirava 6,5, você já contava com 7, né? Para passar por média. Às vezes você tirava 5,5 e queria que o professor arredondasse para 7. Ó, professor, 5,5, arredondei para 7, professor. Poxa vida, né? Você tirava 4, professor, pode arredondar para 7, não? 4, só são 3. Eu disse, pô, arredondo para 1, você quer? Né? 1 com H, né? Tirar 1 com H era negação, porque não era 1, era sabendo de nada. Né? Ei, tu escreveu teu nome com Z, é com S, né? Mais ou menos isso. Então, ó, dentro desse intervalo aqui, isso aqui é o 6,5 arredonda para 7 do governo, tá? É para ele passar por média. Só que ano passado ele nem isso conseguiu, ele reprovou legal, tá? A gente vai já falar disso. Então, ó, a partir de 2017 eu vou ter uma nova margem de tolerância, é de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, eu vou poder subir até 6% e descer até 3%. Eles estão enxugando, né, a margem de variação para dizer para o mercado realmente que vão reduzir a inflação, né, que quer reduzir a inflação, que quer buscar reduzir a inflação. E esse teto reajusta o preço de muitas coisas no Brasil, tá? Então, reduzir o teto é bom, beleza? E a partir de 2018, nós temos aqui ainda uma grande interrogação que vai ficar para o próximo evento, né? No próximo evento a gente vai falar disso, tá? Da inflação que vai ser decidida, vai ser dia 30 agora, né? Marque essa data aí, vá para as redes sociais esperar essa data, né? Vá lá, 30 de junho, né? O Conselho Monetário Nacional vai se reunir para definir a nova meta. A expectativa, aí tem para todos os gostos, né? A expectativa é de que o centro vá para 5%, tem gente dizendo que o centro vai descer para 4%, tem gente dizendo que a margem de tolerância vai ser só 1%, tá? Mas os mais previsíveis, né, os mais renomados, eles acreditam que nem vai mexer em nada, vai continuar do jeito que tá. Por quê? Porque não estão conseguindo cumprir nem o que botaram, aí vão mudar, né? Fica meio, né? Tá, vamos cumprir primeiro o que deixaram, né? Aí depois a gente decide mudar quando a gente chegar nisso aqui,
Show de bola. Então isso aqui, até aqui é o que nós já temos definido, concretizado sobre regime de metas de inflação, tá? E aí quando a gente fala do regime de metas de inflação, você se pergunta, né, assim, quem é que cumpre esta porcaria? Né? O que é isso, né? Quem é que faz esta porcaria? Primeiro, para você cumprir esse regime de metas de inflação, você tem aqueles valores, né? 6,5, 2,5, 3, TTT, aquilo são valores. Mas como eu vou localizar a inflação dentro desses valores se eu não tiver um valor para ela? Faz sentido? Faz. Então, eu preciso quantificar, né? Eu preciso quantificar a inflação, tá? Eu tô prevendo, cara, uma questão disso aqui na prova, perguntando sobre inflação, os tipos de inflação e como eles são calculados, tá? Porque as bancas já perguntaram sobre isso, elas passam assim nesse assunto, ó, rabiscando aqui assim, ó, tá? Eu queria um negócio desse, era numa redação sobre inflação. A Bruna que chega regalou os olhos. Eita, isso aqui é pesado, pesado nada. Ó aqui, ó, nós temos a inflação oficial, né, não podemos esquecer, temos a inflação oficial e temos as não oficiais, tá? Não oficiais, animal, não oficiais, animal, né? As não oficiais. A oficial que nós temos é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E as não oficiais são várias, mas a principal delas é o IGP, Índice Geral de Preços a Mercado, tá? O IPCA, ele tem 4 letras. Ele é calculado e divulgado, tá? Ele é calculado, ó, e divulgado, ó, pelo IBGE, tá? Ele é calculado e divulgado pelo IBGE. E esse cálculo que ele faz é simples. Ele pega as famílias, né? Famílias até 40 salários mínimos, tá? Ele pega famílias que têm até 40 salários mínimos e ele calcula isso aqui do dia 1º ao 30 de cada mês, tá? Do dia 1º ao 30 de cada mês, ele vai lá, passa a régua e vê quantos preços mudaram dos produtos que famílias que ganham até 40 salários mínimos consomem, tá? Já o IGPM, ó, você esquece o M porque isso aqui troca, essa letrinha troca, tá? Tem IGPA, tem IGPC, tem vários IGP, mas o mais destacável é o IGPM. Então, IGP, Índice Geral de Preço, tem 3 letras. IGP, FGV. A Fundação Getúlio Vargas é quem calcula e divulga, tá? Esse aqui, ele é calculado para famílias, para todas as famílias, tá? Para todas. Para todos. Todos entram no cálculo do IGPM, todas as pessoas, tá? E ele é calculado do dia 21 ao 20 do mês seguinte, tá? Do dia 21 ao 20 do mês seguinte, o IGPM é calculado, beleza? Tranquilo? Então, essas são as formas de quantificar, né? Essa inflação, quando você ouvir falar dessa inflação aqui, você já sabe, ela é que vai servir para a meta, tá? Ela é que é a nossa referência para a meta. Esse é o IPCA que tem que estar dentro daquele intervalo, beleza? E aí você se pergunta, né? Sim, professor, beleza, nós sabemos quantificar, nós sabemos o que é a inflação, nós sabemos quantificar a inflação e nós sabemos quanto ela deve ser quantificada. Mas me diz uma coisa, quem é que determina isso aí, né? A gente volta lá para o começo da nossa matéria, conhecimentos bancários. Olha como atualidades e conhecimentos bancários são a mesma coisa, tá? Nós temos lá o nosso órgão normativo máximo, né? A nossa Dilma, né? A nossa gatinha do Planalto, ó, o Conselho Monetário Nacional, o cara que manda normas, tá? Esse Conselho Monetário Nacional, que é o nosso órgão normativo máximo, é tipo sua mãe na sua casa, tá? Estabelece. Só, mas na minha casa minha mãe não mora. Bom, se você é casado, sua mulher é o CMN. Se você é a mulher, prazer, você é a CMN. Beleza? Nós somos apenas o Bacen. Então, ó, estabelece a meta, tá? O CMN estabelece a meta. Isso vai estar em prova, cara, porque isso aconteceu esse ano. Abaixo do Conselho Monetário Nacional eu tenho o Banco Central do Brasil, tá? Eu tenho o Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil é que tem o dever de cumprir a meta. Ele é que tem o dever de cumprir a meta estabelecida, beleza? Só que acontece, o Banco Central ele não aguentou ficar com isso por muito tempo misturado às atribuições dele. Aí o que que ele fez? O Banco Central acabou por, em 1996, criar um órgão dentro dele que ajudasse ele
a combater essa meta, né? A cumprir essa meta. E aí, em 1996, o Banco Central criou o Copom, o Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária veio auxiliar o Banco Central. Mas quem é o Copom? O Copom é composto pela diretoria do Banco Central, tá? A diretoria do Banco Central é a diretoria do Copom. Só que quando eles estão reunidos como Copom, eles focam na meta estabelecida, tá? Eles focam. O Copom, ele tem o poder, né? Ele tem o objetivo de implementar a política monetária, tá? A política monetária traçada pelo Conselho Monetário. Ou seja, quando ele implementa, quando ele coloca em prática a política monetária, automaticamente ele está ajudando o Banco Central, quanto Banco Central, a cumprir a meta estabelecida pelo Conselho Monetário. Sim, professor, mas isso é uma meta, isso pode não ser atingido, que foi o que aconteceu em 2015, por isso que a gente acha que vai estar nas provas de 2016, 2017, tá? Porque provavelmente até o final desse ano não vai ser cumprida também a meta estabelecida, porque continua a mesma, não vai cumprir, tá? Mas o vodka boa, viu? É pinga? Ó, outra coisa, queria deixar bem claro uma coisa. Álvaro é do metal, beleza? Forró sou eu. Então, quando começar a tocar o forró, você já sabe. Quem foi que chegou no estúdio? Quem foi? Eu, claro. Assim que eu chego aqui, esse negócio de boate e tal. Não, bota o forró aí, entendeu? Bora mexer a bundinha. Bota o forró aí, entendeu? Beleza? Então, ó, só esclarecer com a pô, meu irmão, pô, cara, né? Os caras vão achar que eu sou do forró, eu sou do metal, meu irmão. Mas tá bom, fica sussa, vamos falar aqui, fica sussa, né? Então, ó, beleza? Seguinte, Bacen 96, Copom, implementar a política monetária. O Bacen tem o dever de cumprir a meta e o Conselho Monetário estabelece. Mas e se esse carinha aqui não cumprir a meta, né? A CESP já perguntou isso de uma forma idiota, né? Afirmou isso de uma forma idiota. Disse que caso o presidente do Banco Central não cumpra a meta de inflação estabelecida pelo CMN, ele vai ser exonerado. Nunca na galáxia. Beleza? Nunca. Ele tem que cagar muito para ser exonerado, tá? Tipo, o Alexandre Tombini, né? Teve que bagunçar muito para ser exonerado. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele não vai exonerar o presidente do Banco Central. Pelo contrário, caso o presidente do Banco Central, caso o Banco Central não cumpra a meta estabelecida pelo Conselho Monetário, o presidente do Banco Central vai fazer uma carta aberta ao ministro da Fazenda, tá? Que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, dizendo os motivos do descumprimento, o que foi que ocasionou, o prazo em que ele vai colocar a meta de a inflação dentro dos parâmetros, né? E quais medidas ele vai tomar. E ele toma como principal escudeiro nessas medidas, né? As atitudes do Copom, porque o Copom, ele é responsável pelas taxas de juros do nosso país, tá? Ele é que define a meta para a taxa básica de referência, né? Para as operações com títulos públicos, que é a taxa Selic. Se ele define uma taxa Selic alta, a taxa de juros do Brasil sobe, e aí fica mais caro o crédito, as pessoas se desestimulam a consumir por causa disso, né? Mas também ele não pode aumentar demais, porque se ele aumentar demais, ele mata as indústrias, ele mata as empresas, né, os investidores, e quebra o país do mesmo jeito. Então eles têm que ter um jogo de cintura muito grande, né? Então o regime de metas de inflação no Brasil funciona mais ou menos dessa forma. Inflação IPCA e GPM, tá? Como é que é quantificada, né? As metas estabelecidas, quem estabelece, quem cumpre e quem ajuda. Tranquilo? Show de bola. E aí, né, falando de Conselho Monetário, falando dessa galerinha, né, falando de inflação descontrolada, a gente sabe que o governo, ele deve buscar sempre o nosso bem-estar econômico, não é? Ele deve sempre buscar nosso bem-estar econômico. E o nosso bem-estar econômico quer dizer que nós estamos bem com o nosso bolso, né? Que nós gastamos, às vezes, o que nós possuímos, né? Temos uma dívida ou outra, mas conseguimos pagar de forma saudável, né? O problema é que hoje nós estamos endividados e não conseguimos sair dessas dívidas, não estamos saudáveis, tá tudo um porre, a gente quer se matar, né? Esquece tudo e vem estar para concurso. Né não? Então, olha aqui.
O governo, para ajudar a cumprir essa meta de inflação, né, para interferir na nossa economia, e já saiu hoje nota do presidente do Banco Central novo, Ilan Goldfein, disse que o câmbio no Brasil deve flutuar, o que fez o dólar despencar hoje. Por quê? Porque se o câmbio no Brasil vai flutuar, os mercados vão ficar mais abertos no Brasil. Então, os investidores estrangeiros trazem mais dinheiro para cá. Vamos já falar disso, ó. Então, a gente tem aqui um conjunto de medidas que o governo toma para ajudar a controlar a inflação, que são as famosas políticas econômicas, tá? Ele toma as políticas econômicas como espada, tá? Para poder alcançar, né, vencer o monstro que é o dragão, né? E hoje nós temos 5 políticas econômicas no Brasil, tá? Nós temos a política fiscal, nós temos a política cambial, nós temos a política creditícia, tá? Isso cai nas provas, já vem caindo nas provas, tá? Política de rendas e a política monetária, que é a mãe de todas as políticas, tá? Aí nós temos o seguinte, né? Política fiscal é a política de arrecadações, despesas e endividamento do governo, né? A gente já sabe como o governo se endivida através da emissão de títulos públicos federais, né? O governo se endivida quando ele emite títulos públicos federais para captar dinheiro para melhorar a arrecadação, tá? Então, a política fiscal é uma quebra de braço aí, de 3 braços, né? Sempre essa quebra pesada. A política cambial é a política que vai envolver a balança de pagamentos, tá? E aqui, ó, balança de pagamentos. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para a notícia que saiu hoje, tá? Que o novo presidente do Banco Central, ele já soltou essa notícia hoje. Ele falou o seguinte, ó, no Brasil o câmbio deve flutuar, mas no Brasil o câmbio já é flutuante. O problema é o seguinte, ó, nós temos aqui o mercado de câmbio, tá? O mercado de câmbio. Olha para cá, ó, olha para cá que isso aqui é a atualidade do mercado financeiro de hoje. Você só vai ouvir isso aqui no jornal. Mercado de câmbio, tá? O mercado de câmbio, ele tem várias coisas embutidas nele e uma das coisas que nós chamamos são as taxas de câmbio, tá? Taxas de câmbio. O que é uma taxa de câmbio, professor? Eu só escuto falar, mas eu não entendo o que é. Taxa de câmbio nada mais é do que o preço de eu trocar uma moeda por outra, tá? Hoje, o dólar estava a R$ 3,35. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para eu comprar $1, eu preciso de R$ 3,35. Isso é uma taxa de câmbio, beleza? É uma taxa de conversão de moedas. Vale mais a moeda do país que tiver economia mais forte, que tiver mais lastro em ouro, que tiver mais lastro em dólar também, por exemplo, e que tiver o PIB mais forte, né? Em tudo isso nós perdemos os Estados Unidos, então por isso que a moeda deles é tão mais foda, tá? Então, a taxa de câmbio no Brasil, o câmbio no Brasil, né, de certa forma, ele é flutuante, tá? De certa forma, vamos dizer assim, então o Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Central, falou besteira. Não foi besteira. A taxa de câmbio no Brasil, ela é flutuante, tá? Ela é para ser flutuante. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mercado decide o valor da taxa. O mercado é que vai dizer lei da oferta e da procura para aquela taxa, tá? E aí, essa taxa de câmbio, essa taxinha de câmbio, ela deve ser livre e desimpedida. O problema é que essas taxas de câmbio, por questões de mercado, elas podem ter oscilações bruscas, tá? Elas podem ser oscilações bruscas. E quando elas têm essas oscilações bruscas, né? Oscilações, né? Assim, oscilações bruscas. Quando elas têm essas oscilações bruscas, nós ficamos afetados. Por quê? O Brasil é um país emergente ou ele é um país desenvolvido? Diz aí. Grita aí no chat. Chat line. E aí? Ele é um país emergente, né? Ele é um país em desenvolvimento. Ele não é um país desenvolvido, de primeira linha. A gente tinha poucas coisas de valor nesse mundo. Até o futebol a gente tá perdendo. Tá foda. Né? A gente tem que assistir França e Itália, não sei o que, Eurocopa. Tá passando na Globo no horário Eurocopa. Por quê? Porque não tem mais futebol do Brasil pra passar. Não tem. Nem aquela peladinha, não dá. Né? A galera perde, né? De 7-1 pra trave. Né? Tá complicado, tá? A situação tá complicada, né? Então, ó, oscilações bruscas, né, no Brasil. Por que acontece?
O Brasil é um país emergente, e como emergente, o Brasil tem uma característica muito peculiar desse tipo de país. Ele exporta matéria-prima e importa produtos acabados. A gente precisa importar o tempo inteiro. Os bancos estão aumentando as linhas de crédito para importação, de tanto que importação é importante, ela diminuiu, tá? Por que ela diminuiu? Porque o câmbio no Brasil oscilou demais. Nós saímos de $1, por exemplo, de R$ 2,40 para um dólar de 3,89, cara. A gente teve dólar de 4,15. 4,30. O dólar bateu no euro. Isso é loucura, meu velho. Isso é loucura, tá? Antigamente a gente tinha que dólar 2,20, 2,10 e já era caro, tá? Mas aí o que acontece, né? O que acontece? Isso aqui foi só para te mostrar, mas no Brasil a gente teve essa oscilação brusca do dólar, a gente teve essa oscilação exagerada e isso acabou muito com as importações. E a gente precisa importar muita coisa, a gente importa avião, a gente importa máquina para fazer roupa, a gente importa máquina para fazer punho de rede, a gente importa trigo, a gente importa comida, tá? A gente importa remédios, a gente importa máquinas para fazer exames hospitalares, tudo isso. Então, a gente precisa importar. E quando o câmbio não está muito favorável para a gente, por causa de uma oscilação brusca, o governo vai lá e faz o que não deveria fazer. Quando acontecem essas oscilações bruscas aqui, ó, imediatamente o Banco Central do Brasil interfere. Tá? Como é que o Banco Central do Brasil interfere? O Banco Central do Brasil interfere fazendo compra e venda de moeda. Ele vai interferir fazendo leilões de moeda. Leilões de moeda. Vamos aqui para um lugar simples, ó. Vamos fazer uma conta, vamos pensar aqui simples. Se tiver muito desse pincel no mercado, o preço dele sobe ou diminui? Tá vivo, ó, caiu. Tá? O preço dele aumenta ou diminui? Diminui, porque tem muito, tá fácil de achar. Agora, se eu tenho pouco desse pincel, só tem um fabricante na galáxia, e ele mora em Teresina, bem quentinho, bem friozinho, pra você ir lá, né? Se derrete até a sola do sapato chegando, né? Então, o que acontece? Só tem lá. O preço dele aumenta ou diminui? Aumenta, a lei da oferta e da procura. Se tem muito dólar circulando no Brasil, o que acontece com o preço do dólar? Cai, porque tem muito dólar, tá fácil. Se tem pouco dólar, sobe, isso é um fato, tá? Então, essas oscilações, elas são livres, para elas serem livres, ou seja, é para elas serem flutuantes. O problema é que como o Banco Central fica interferindo quando elas oscilam muito, como ele fica oscilando, essa flutuação aqui, ela é uma flutuação suja, tá? No Brasil nós temos um câmbio flutuante sujo, ele é internacionalmente conhecido como câmbio flutuante sujo, tá? E aí o que acontece? Durante muitos anos o Brasil vem carregando isso aqui. E quando o presidente do Banco Central diz assim, o câmbio no Brasil deve flutuar, ele está querendo dizer que nós vamos tirar isso aqui e o Banco Central não vai interferir tanto na flutuação do câmbio. Ou seja, nós teremos um câmbio mais independente, ou seja, realmente flutuante. E isso anima os investidores estrangeiros. Os capitalistas, as pessoas que têm dinheiro no mundo, elas não gostam de governos que ficam interferindo em políticas. Eles não gostam. Eles querem que o governo fique lá no canto deles, garantindo o mínimo que for constitucional e que eles não interfiram no mercado financeiro. Quando eles começam a interferir, os investidores não gostam, eles tiram dinheiro daqui e pronto, tá? Aí com um sinal desse, por exemplo, ele anima os investidores. Aí o que os investidores fazem? Eles trazem os investimentos para cá via hot money, tá? Via aplicação de investimentos hot money, dinheiro que ele coloca e tira a hora que ele quer. E prontamente, né, na hora, ele vai lá e aumenta a circulação de dólar no Brasil. Quando tem mais dólar dentro do Brasil, o dólar cai. Por que ele cai? Porque tem mais volume de dólar circulando, os investidores estão aqui dentro, tá mais barato achar dólar. É simples assim. Oi, simples assim. Só fala da oi não, professor. Né? Oi, simples assim. Né? Então, isso é o mercado de câmbio, tá? Essa é a forma como o governo interfere. Nós tivemos essa notícia hoje, saiu hoje. Ilan Goldfein fez esse pronunciamento hoje, dizendo que no Brasil o câmbio vai flutuar. O que ele quis dizer nas entrelinhas? Foi isso, ó. Acabar com a flutuação suja, tá? Acabar com a interferência estatal, a interferência do governo no câmbio no Brasil. Deixar o câmbio flutuar do jeito que ele tiver que ser, tá? Por que isso? Exemplo prático, Argentina.
Lá o Macri, que está lá, o presidente da Argentina, que está fazendo várias mudanças, uma das mudanças que ele fez foi essa, ele abriu o câmbio. Ele parou de ficar interferindo no câmbio na Argentina. Por quê? Porque de tanto o governo argentino, da Cristina Kirchner, ficar interferindo no câmbio, o câmbio oficial de lá era totalmente um disparate para o câmbio real. Por exemplo, eu falo por experiência própria, não sei algum de vocês que está assistindo, mas a gente teve, eu estive na Argentina no passado, e quando você tá lá, você é muito assediado a fazer câmbio negro, você é muito assediado a fazer câmbio ilegal. Por quê? Tu tem lá, o pessoal diz, vamos para a Argentina que a nossa moeda vale 3 vezes a deles. Olha, com R$1, você vai lá e compra 4 pesos argentinos, tá? Só que com $1, tu compra lá em média 16 pesos argentinos, ou seja, 4 vezes a nossa. Então, o que acontece? Se tu for, isso aqui é câmbio negro, se tu for numa casa de câmbio lá normal, $1 vai comprar, sabe quanto? Vai comprar 3 pesos argentinos, no máximo, em dias bons, 7. Olha a diferença. E aí tu imagina que a inflação lá era reajustada por isso aqui, ó. Um índice falso, um índice impreciso. Falso não, impreciso, vamos dizer assim. Tu imagina que por anos a inflação lá foi isso aqui. Por isso que tu chega aqui em Fortaleza, vai comer um sanduíche no Burger King, é R$18. Vai pra Argentina, vai. Lá é bem baratinho, nossa moeda vale 4 vezes a deles. Lá, aqui um sanduíche do Burger King é R$18. Quando tu chega lá na Argentina, tu vai comprar em reais um sanduíche do Burger King, é R$38 um sanduíche. Nossa moeda vale 4 vezes a deles, mas o país deles é muito inflacionado. Por quê? Porque é indexado a índices imprecisos, mas os comerciantes não têm pena não. Os comerciantes vão lá e tacam o pau, eles colocam isso aqui, ó. Ora, o comércio é meu, eu faço o que eu quiser. Então, uma das coisas que o Macri fez foi exatamente isso. Ele acabou com essa interferência estatal e deixou o câmbio flutuar. Foi isso que atraiu dinheiro de estrangeiros para a Argentina, tá? E com isso, o câmbio tende a se estabilizar lá. Tá? Então, essa interferência estatal nem sempre é boa, às vezes ela complica mais do que ajuda, né? Mas a gente precisa deles, a gente precisa do governo nos protegendo, né? Só as empresas elas vão querer comer nossa alma, né? A gente precisa que o governo nos proteja de alguma forma. Então, ó, cambial, balança de pagamentos, né? Aqui dentro eu vou ter a balança comercial, né? Exportações menos importações, tá? Ou exportações líquidas, que vai medir o tanto de dinheiro que entra e o tanto de dinheiro que sai do Brasil, beleza? A política creditícia, que é a política dos créditos, né? Os créditos que os bancos liberam, essa política creditícia está intimamente ligada à monetária, tá? Porque quando eu elevo as taxas de juros do país, tá? Eu elevo a política creditícia, política de rendas ao controle dos salários e a política monetária, o controle do volume de dinheiro circulando no país, tá? Volume de meio circulante. Então, o que é que nós temos, ó? Na política creditícia, é isso que eu quero chamar a tua atenção aqui, ó. Creditícia, na política creditícia, nós temos a influência das taxas de juros, né? Os bancos liberam empréstimos, esses empréstimos são pagos com taxas de juros. Beleza? Essa taxa de juros aqui é a taxa de juros do mercado, tá? Só que correndo paralelo a essa política aqui, tá? Correndo paralelo a essa política, nós temos o governo, né? Nós temos o governo aqui controlando essa política creditícia. Como? O governo tem na mão dele a taxa Selic, tá? A taxa Selic está na mão do governo. E a taxa Selic é a taxa básica que remunera os títulos públicos federais. Essa taxa ela passou a ser uma referência, tá? Ela passou a ser uma referência porque convencionou-se dessa forma. Convencionou-se que se a taxa Selic sobe, o Bradesco tem todos os motivos para subir os juros dele, tá? Convencionou-se, é um padrão, tá? Vamos ter que adotar um padrão para as taxas de juros no Brasil. Vamos adotar o quê? Vamos adotar a taxa de juros do governo, é melhor. Tá? Então, adota-se a taxa do governo como referência, a taxa que remunera o título público federal, tá? Aí, quando a taxa Selic sobe, essas taxas de juros aqui sobem. Quando a taxa Selic desce, essas taxas de juros aqui descem também. Se essas taxas de juros sobem, eu vou ter uma política restritiva. Por que eu vou ter uma política restritiva? Porque
Aqui, que é o caso que nós temos hoje, uma taxa Selic de 14,25%, tá? Eu vou ter aqui uma taxa de juros média no país, por exemplo, de cartão de crédito, de 400% ao ano, tá? Cartão de crédito. Então, isso é uma política restritiva. Por quê? Porque até eles começarem essa política, uma coisa é você ver isso nos livros de história, outra coisa é você ter vivido isso. Eu tenho pena dos nossos netos, porque eles vão ter que ver isso aqui tudo na imaginação. Você está vivendo isso. Então, ó, aqui, por exemplo, quando a taxa de juros cai, eu tenho uma política expansionista, tá? Eu vou ter política aqui que a taxa Selic é de 7,25%, por exemplo, e eu vou ter taxa de juros de cartão de crédito aqui de 100% ao ano. Olha a diferença. Se tu passar um ano inteiro sem pagar teu cartão, a dívida só dobra. Se aqui, se tu passar um ano inteiro, ela quadruplica. Se tu deve R$1.000, tu deve no fim do ano R$4.000. Tá? Então, isso aqui faz as pessoas terem medo de usar o crédito, faz as pessoas terem medo de usar o cartão de crédito. E se elas usam menos, no Brasil não se engane, a maioria da população vive com crédito, tá? Alguns usam uma desfarrapada do negócio de milha e tal, mas tá com o pau no cartão porque não tem dinheiro, tá? Vai empurrando para frente, passa até o supermercado no dinheiro, ou no cartão de crédito, né? O que é loucura, porque no mês que vem você vai ter que comer o mês que vem e vai ter que pagar o que você comeu no mês passado, então essa conta não dá certo. Então, o que acontece? Essa política aqui, ela está vigorando desde 2014 até hoje. Aqui nós fomos até 2013. Então, nós temos aqui uma realidade hoje. Hoje as pessoas têm medo de gastar. Política restritiva. Antes as pessoas não tinham medo de gastar, era política expansionista, era um estímulo ao consumo. Então, isso é uma política creditícia trabalhando com o governo, tá? Então, quando o Copom vem bem aqui, ó, quando o Copom, que é do governo, que é o braço do Banco Central, quando o Copom vem bem aqui e altera a taxa Selic, ele define a taxa Selic para cima ou para baixo, para mais ou para menos, tá? Ele está mexendo na política creditícia do mercado, ele está mexendo nos juros do mercado. Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, todos vão alterar seus juros. Beleza? Só que nós temos uma coisa muito interessante, né? Por que até 2013 era isso aqui e por que a partir de 2014 ficou isso aqui? Porque até 2013 nós tínhamos lá fora uma crise que começou em 2008, a crise do subprime, né? A crise nos Estados Unidos, a crise do consumo, né? As pessoas estavam consumindo menos, tiveram medo que chegasse no Brasil, mandaram os bancos baixar as taxas de juros para as pessoas continuarem consumindo, e essa festa foi até 2013. Quando em 2013 eles começaram a se recuperar, o Brasil se viu com uma dívida enorme, as famílias endividadas, o governo tinha gastado muita grana para poder financiar programas sociais, financiar construções para gerar emprego e renda, financiar empreendimentos governamentais, tá? Enviar dinheiro para fora para as produtoras brasileiras, as engenharias brasileiras irem trabalhar fora. Para pagar dívida, o governo se endividou muito, deu isenção fiscal, deu isenção de IPI, deu isenção fiscal para a empresa abrir indústria e tudo isso. Para quê? Para não quebrar o crescimento. Mas aí a dívida chegou para pagar. O problema é que a dívida chegou com uma taxa de juros de 14,25, não foi de 7,25. Aí complicou para pagar. Tá? Então esse é que é o problema de usar a política creditícia para sair de crise, né? As políticas creditícias, elas mexem direto com as taxas de juros. E depois que a gente mexe com isso, é difícil a gente voltar. Né? É difícil a gente voltar. Na verdade, vários economistas dizem que mexer com as taxas de juros lá, como fizeram a partir de 94, né, quando o Brasil começou a mexer com as taxas de juros para poder regular a inflação, foi uma praga que o Brasil assumiu, que raramente, muito impossível, ele deixar de usar esse artifício, né? Ficou uma coisa impregnada nele que não tem jeito de voltar, né, de desfazer, tá? Papocou geral. E aí nós temos, né, a política de rendas, que é a política dos salários, né? Nós temos a política do salário mínimo no Brasil, controle do salário mínimo, né, que ele tem aumentos baseados na inflação, o que também alguns economistas dizem que é um erro, porque se eu pegar o teu salário passou o ano inteiro desvalorizado, aí no fim do ano eu valorizo o teu salário com uma inflação que já passou, que não corresponde à inflação do ano em que nós estamos, o teu salário sempre vai estar defasado.
A não ser que o governo consiga diminuir a inflação. Mas se ele não conseguir, teu salário vai estar defasado o ano inteiro, né? E o preço das coisas é reajustado todo dia, tá? O preço das coisas não é reajustado uma vez só no ano, não. O preço das coisas é reajustado todo dia, mas o teu salário só é reajustado uma vez no ano. Então, é um erro indexar o salário a isso. O salário teria que ser um indexador mais constante. O problema é que quanto mais eu aumentar o teu salário, quanto mais eu aumentar o crédito, quanto mais eu facilito o câmbio, quanto mais o governo dá isenção fiscal para as pessoas reduzindo impostos, mais as pessoas vão ter dinheiro no bolso. E as pessoas tendo dinheiro no bolso não têm costume de guardar dinheiro, eles têm preferência por gastar. Vai ao shopping, tora o pau, gastar dinheiro. Quando você gasta dinheiro, você está jogando dinheiro na economia. Se você joga dinheiro na economia, papocou, José. A inflação sobe porque o comerciante vai aumentar o preço dele, ele vê que você está podendo pagar mais. Então o segredo é o quê? O governo aumenta o salário, tu guarda. Vai guardar? Vai nada. Tá? E aí a monetária, que é o volume de dinheiro circulando, né? Que a gente tem lá dinheiro físico, que é o papel moeda, tem o dinheiro escritural, que é a moeda eletrônica, e tem os papéis que valem dinheiro, que são os títulos de crédito. Beleza? Então essas aqui são as políticas econômicas que o governo utiliza, né? Para poder se proteger da inflação, né? Que é o pior, que é o dragão, né? Que é o pior karma que um governo tem, é um dos cânceres que o capitalismo, que a invenção do dinheiro trouxe. O dinheiro foi bom, mas ele trouxe um câncer com ele que sempre vai seguir a inflação, porque sempre vai ter alguém poupando mais e alguém gastando mais, e isso é um problema. Beleza? Deu para entender tudo até aqui? Show de bola! E eu queria falar contigo sobre o seguinte. Primeiro, né, a gente teve aí já tem algum tempo, 2012, né, que no Mercosul entrou a Venezuela, né? A gente tinha Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e a Venezuela, né, entrou no Mercosul, né, que foi algo, por alguns visto, não muito bem, né, porque não é um país tão bem estruturado, realmente não é muito bem estruturado, né, a economia principal deles de gás e petróleo não anda bem, porque o preço do petróleo lá embaixo, mas foi uma entrada, isso é importante a gente registrar, né? O Mercosul é um bloco econômico, tá? É um bloco econômico formado pelos países da América do Sul, é um bloco reconhecido. Por exemplo, se o Mercosul quiser criar um banco, ele pode? Pode, tá? Pode ser da mesma forma que nós temos a União Europeia, né? A União Europeia tem um Banco Central Europeu que rege toda a estrutura de mercado de bancos lá da zona do euro. São um bloco econômico também, tá? E lá nós temos o destaque, né, da Inglaterra aí, do Reino Unido, né, que sai, não sai, mas a Escócia não quer sair, né? Se a Inglaterra sair, a Escócia fica, perde a Escócia e pode perder alguns outros países também do Reino Unido por causa dessa saída da zona do euro, né? A gente vai falar um pouquinho ainda disso, tá? E o que é que eu queria destacar principalmente, né? Mercosul, União Europeia, a gente teve reunião recente do G7, né? Que é o grupo das 7 maiores potências mundiais, né? O G7 lá vai ser constituído, né, pelos Estados Unidos, né? A gente tem lá a Alemanha, né? A gente tem o Canadá, tá? A gente tem a Itália, a gente tem o Reino Unido, que aí vai ter muita gente, né? O Reino Unido representando um só, o Japão, tá? A gente tem lá a França, né? São 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Rússia, né, era o 8º, né? Aí saiu do G8 e virou G7. Esse G7 ele é muito criticado, né? Porque dizem que eles tomam decisões do planeta inteiro, né? Só dentro deles e os outros que se fodam, né? Mas são as 7 maiores potências do mundo, tem que ser respeitadas por isso. E as reuniões recentes deles foram de acordos de cooperação contra e combate ao terrorismo, né? A gente teve aqueles problemas de imigração, né? Os imigrantes trouxeram, né? Os terroristas, alguns acreditam que eles vieram infiltrados dentro dos imigrantes, né? Ilegais, estava tendo aquela onda de receptividade. É um dos motivos da Inglaterra, que está aqui, querer sair da zona do euro, né? Querer sair da zona do euro. É um dos motivos reais dela querer se afastar, porque a União Europeia está sendo receptiva aos imigrantes, né, dos países do Oriente Médio, dos países ali perto da Síria, por causa do Estado Islâmico, e a Inglaterra não quer. Mas indo para o mercado financeiro, o que é que isso implica para a gente, né? O que é que implica a saída da Inglaterra da zona do euro? Primeiro que pode ser destaque em prova. Segundo é o fato de que isso aqui gera
problemas econômicos. Por exemplo, a Inglaterra, ela tem relação econômica com todos os países que estão próximos a ela e que são adeptos à zona do euro. Não tem tarifa alfandegária, tem livre comércio, tem facilidade de emprego, as pessoas daqui podem morar em qualquer país da Europa e vice-versa. Tudo isso, nós temos aí política cambial, nós temos aí política fiscal, nós temos aí política de Estado, né? Então, tudo isso pode ser afetado, né? Tudo isso pode pesar para a Inglaterra, ela pode sofrer aí uma contração econômica. Nós sabemos que a moeda da Inglaterra é a Libra, tá? E a Libra é uma moeda forte, mas é porque a Libra é ancorada no euro, tá? Que é a moeda da União Europeia. Então, perdendo essa âncora, a Libra pode não resistir tanto, né? Ela pode não continuar com a mesma potência. Foi uma diferença muito pequena, foram 1.200.000 que votaram a diferença, né? Do sim para o não, né? Fizeram um plebiscito, mas ele ainda precisa ser aprovado lá no Congresso, na Inglaterra, para poder decidir se o país sai ou não. Um dos principais motivos que eles alegam é a deixar a Inglaterra como antes, né? Forte e poderosa, né? Só que não é mais assim, porque a Inglaterra passou muito tempo dependendo da União Europeia. Não dá para se desligar assim do nada, né? E depois que ela formalizar isso aqui, ela tem 2 anos para formalizar, né? Para decidir os termos em que ela sai. Ela tem 2 anos para sair depois que ela formalizar o divórcio, né? Então, isso aqui é um assunto que pode aparecer em mercado financeiro, porque isso tem implicações econômicas, né? Isso tem implicações econômicas até para os países que têm relação com a Inglaterra, baseado nesses países. Em parceria com esses países, você vai ter lá, por exemplo, pode ter alguma relação estremecida com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Itália, com a França, por causa dessa saída do bloco econômico. E por que eu estou falando de bloco econômico? Não é só por falar, não é comum mais isso aparecer nas provas de banco, tá? Mas o que eu quero te falar é que no Brasil, mais precisamente aqui em Fortaleza, foi criado em 2015, durante a Copa, em julho de 2015, foi criado isso aqui, ó, o CRA. Olha pra cá, ó, CRA, ou a sigla em inglês, né, Arranjo de Reserva de Contingência, Contingent Reserve Arrangement, tá? Esse CRA, Arranjo de Reserva de Contingência, ele foi criado em julho de 2015 e foi criado pelos BRICS, tá? Pelos países que são o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quem fez o maior aporte de dinheiro? É esse fundo aqui. Isso aqui é um fundo, tá? Esse é um fundo que tem lá 100 bilhões de dólares, tá? 100 bi de dólar. E os países que compõem o BRICS podem usufruir desse dinheiro. É como se isso aqui fosse um FMI, um Fundo Monetário Internacional, tá? Só que voltado para eles. Quem fez o maior aporte foi a China, só ela fez 40, tá? E ela só pode tirar do fundo metade desse valor. O Brasil, a Rússia e a África do Sul podem tirar 100%. E a Índia pode tirar 200% do valor que ela colocou, tá? Mas é o que eu quero que você saiba. Isso aqui é um arranjo, isso aqui é semelhante ao FMI, tá? É um Fundo Monetário Internacional. E assim que isso aqui surgiu, já veio a primeira cagada. Qual foi a primeira cagada que fizeram? Chamar isso aqui de Banco de Desenvolvimento. Cara, você que é estudante de conhecimentos bancários sabe. Vamos aqui, ó. O que é um banco de desenvolvimento? Tá? O que é um banco de desenvolvimento? Ah, professor, mas é estrito sensu. Tem isso não, tá? Tem isso não. Banco de desenvolvimento. O que é um banco de desenvolvimento? Primeiro, ele é uma sociedade anônima. Ele é uma sociedade anônima. Segundo, no mínimo, se ele é uma sociedade anônima, ele emite ações. Então, no mínimo, 51% das ações desse carinha são do Estado, onde tem sede. Ou seja, se tem sede no Ceará, 51% no mínimo das ações são do Estado do Ceará. Se está no Estado de São Paulo, tá? No mínimo 51% das ações do Estado de São Paulo e por assim vai. No mínimo 51% das ações. E esse cara, ele é restrito a um Estado. Restrito ao estado onde ele está. Ele só pode sair, ele só pode atuar em outro estado mediante consórcio. Então, chamar o CRA, o Arranjo de Reserva de Contingência, de Banco de Desenvolvimento,
Tá errado. Por quê? O CRA não é sociedade anônima, ele não emite ações, o mínimo 51%, ele não tem estado, ele não é restrito a um estado. Pelo contrário, olha aqui, ó, o CRA, ele tem atuação em todos esses países. A primeira presidência do CRA aqui na Índia, né, onde vai ser a primeira presidência, e de 5 em 5 anos ela vai trocar, tá? Então, tem lá esse valor para socorrer os países do BRICS. Não dá para ser um banco, porque o BRICS não é bloco econômico, é só um conjunto de países emergentes. Isso aqui não é um bloco. Se não é um bloco, não dá para formar banco. Segundo, não pode ser um banco de desenvolvimento, porque ele precisa ser de um Estado. Não confunda o CRA com o BID. Já fizeram essa pergunta. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso aqui, esse BID aqui, ele é um banco interamericano de desenvolvimento. É um banco do continente americano que ajuda no desempenho, no desenvolvimento dos países da América do Sul e da América Central. Aí sim é um banco, tá? Aí sim é um banco, mas é um banco mesmo, constituído juridicamente no Foro Internacional como banco. Mas o CRA não é um banco, ele é um fundo, igual ao FMI. Só que o FMI é administrado pelos Estados Unidos e é um credor chato, né? O Brasil queria se livrar do FMI, por isso pagou a dívida. O problema é que ele pagou a dívida, o Brasil pagou a dívida com o FMI se endividando dentro. Aí fudeu, né? Tá? Mas pagou a dívida lá com o FMI. Aí o CRA, ele veio para auxiliar os países emergentes em dificuldade. Detalhe, eu só posso pegar recursos aqui do CRA se eu estiver endividado no FMI, tá? Só posso pegar dinheiro daqui se eu já estiver endividado aqui. Aí eu posso pegar, beleza? E naqueles percentuais que a gente falou, a China só pode pegar 50% do valor, Brasil, Rússia e África do Sul 100% do valor, e a Índia pode pegar o dobro do valor, beleza? Tranquilo até aqui, sim ou não? Show de bola. Então é o seguinte, esse é um dos motivos da gente sempre bater em cima dessas atualidades. Por quê? Porque vai que uma banca dessa cobra uma porqueira dessa chamando o cara de banco de desenvolvimento, tá certo! Não, tá errado. Tá? Cuidado com isso. Para ser banco de desenvolvimento, tem que seguir as regras da regulamentação sobre banco de desenvolvimento. Tranquilo? Show de bola? Valeu? Sussa, fica sussa, tá? E nós temos aí, falando de sistema financeiro nacional, falando do sistema financeiro nacional, a gente teve aí, por exemplo, o decreto do Temes, o decreto 726, tá, de 2016. Rapaz, isso aqui alterou 10 milhões de coisas nessa matéria. Pense num problema. Por quê? Olha aqui que interessante, ó. Nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional. Isso aqui, você que já é nosso aluno, já está careca de saber esse esquema aqui. Banco Central. E aí nós temos aqui a CVM, tá? E o Ministério da Fazenda. Teoricamente, o Ministério da Fazenda, né? Teoricamente, não. O Ministério da Fazenda é a nuvem, é o iCloud, tá? O Ministério da Fazenda é a nuvem e todo mundo aqui abaixo está na nuvem, tá? Aqui abaixo eu tenho as instituições financeiras. Por que que a linha da CVM você fez pontilhada? Porque a CVM, ela é igual ao Banco Central, ela é uma autarquia, tá? É uma autarquia. Mas só que a CVM é uma autarquia independente. A CVM não tem subordinação hierárquica ao Conselho Monetário Nacional. Isso no papel, na Lei 6385, tá? Que foi criada, que criou a CVM, né? Lei 6385 de 1976. Ela é subordinada diretamente ao Ministério da Fazenda. Só que aí eu te chamo pra cá, ó. Olha pra cá. Vamos lá. Segundo o novo decreto 726 do Temer, né, nós temos lá, ó, Conselho Monetário Nacional, tá? Nós temos aqui o presidente, o ministro da Fazenda, tá? Nós temos o ministro da Fazenda, nós temos o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tá? E nós temos o presidente do Banco Central. Essa é a composição do Conselho Monetário Nacional no Brasil hoje, né? Até que é dito em um próximo decreto, beleza? Então, ó, essa é a composição do Conselho Monetário Nacional no Brasil, tá? Aí o que é que nós temos? O ministro da Fazenda atualmente é o Henrique Meirelles, tá? Faltou aqui, ó. Disse, ó, Henrique Meirelles.
tá? É o Henrique Meirelles. Aí nós temos o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que é o Diogo de Oliveira. Diogo de Oliveira. Professor, não era o menino? Era, mas é porque os ministros do Temer são os ministros de Jack Bauer, né? São os ministros 24 horas. O cara fica com 24 horas, já estão botando ele pra fora já, porque ele tá envolvido em alguma coisa, né? São os ministros de Jack Bauer, tá? E o presidente do Bacen, que saiu, né? O Alexandre Tombini foi pro Pronatec, né? Resistiu enquanto deu, mas mandaram pro Pronatec, né? Aí ficou agora o Ilan. Porra, que nome difícil, cara. Gold. Eu acho que é com J. Fine. Deus abençoa, tá? É só Ilan Gold. Aí tu bota interrogação assim, ó. Tá? Beleza? Tá? Porra de nome difícil, meu irmão. Não tinha um Francisco José? Não tinha um Zezinho? Um Franzé? Não tinha pra botar? Só pode ser esse nome assim, né? Então, ó. Essa é a composição atual, né? O ministro da Fazenda é o presidente do Conselho Monetário Nacional, tá? E todos três são nomeados pelo presidente da República e sabatinados pelos... Tu quer ver como isso vai estar em prova, cara? Tu viu quantas notícias saíram? Esse filho da mãe aqui vai ser sabatinado pelo Senado. Ele só vai ser presidente do Bacen depois que ele for sabatinado pelo Senado. E ele foi hoje sabatinado pelo Senado. E quando ele foi sabatinado pelo Senado, ele foi rígido com a inflação e disse que quer cumprir a inflação em 2017 a qualquer custo, né? Então, isso vai estar em prova, tá? Composição atual. Cuidado, não é mais ministro. Quando você vê algum amigo seu falando, o ministro do Planejamento, o MPOG, o MPOG. Meu querido, você precisa assistir a aula de conhecimentos bancários, atualidades, mercado financeiro. Porque não é mais MPOG, é Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, é MPDG. Perdeu a graça, né? É mais MPOG, não é isso? MPDG. Né? É isso aí, beleza? E amem esse rapaz. Botem o nome dele nas suas orações, porque é a mão blanda desse rapaz, é a caneta desse rapaz que autoriza os concursos, viu? Então, ó, tá? A Bruna se esgueirou ali pra olhar o nome dele, pra botar debaixo da santinha, tá? Pra ver se sai, né? Vai sair, né? Então, ó, bota lá pra ver se ele dá uma mão blanzada aí, umas canetadas, pra sair os concursos, tá? O presidente do Bacen e o ministro da Fazenda. Essa é a composição do Conselho Monetário. Mas não foi só isso que o Temer mudou, tá? Não foi só isso que o Temer mudou. Nós estamos acostumados a uma estrutura de sistema financeiro nacional mais ou menos assim, ó. Eu vou ter que apagar aqui para ganhar espaço, tá? Mas a gente está acostumado a uma estrutura mais ou menos assim. Vamos colocar aqui a estrutura geral do sistema financeiro nacional para você saber, tá? A gente tem aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Vamos botar assim, ó. Ministério da Fazenda Nacional. Ministério, tá? Ministério da Fazenda Nacional. Beleza? Aí aqui nós temos Conselho Monetário Nacional. Abaixo dele aqui eu tenho o Banco Central do Brasil. Aí eu vou ter aqui uma linha pontilhada. Professor, eu não estou entendendo isso. Por que você está fazendo essa linha pontilhada? Porque aqui é o seguinte, meu jovem. O Ministério da... Quem é o chefe no Ministério da Fazenda? O chefe no Ministério, não do. O chefe do Ministério da Fazenda é o presidente da República. Mas quem é o chefe no Ministério da Fazenda? O ministro da Fazenda. E o que é que o ministro da Fazenda é do Conselho Monetário Nacional? O presidente. Se ele é chefe aqui, tu acha que o que ele mandar daqui, esse cara não obedece? Obedece. Tá? Então, ele é independente, mas existe uma subordinação indireta. Tá? Então... a CVM deve obediência ao Ministério da Fazenda, mas o Ministério da Fazenda está aqui também, ó. Beleza? E aí abaixo aqui eu tenho as instituições financeiras. Nós temos os vários tipos de bancos, bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, bancos cooperativos, cooperativas de crédito, caixas econômicas, todo esse pessoal, certo? Show de bola. E aí a gente costuma sempre fazer um puxadinho, né? Uma laje, um puxadinho pra cá. Aí quando a gente faz o puxadinho, a gente puxa uma setinha pra cima e uma pra baixo. Aí continua aqui mais um pouquinho, uma pra cima e uma pra baixo, né? E aí nós temos o seguinte, ó. A gente tem aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses carinhas aqui, esse cuida da parte de seguros, que são capitalização, previdência e consórcio, tá? Capitalização, previdência complementar aberta, tá? E seguros.
E consórcios também, tá? E esse cara é normativo, ó, conselho normativo, ó, CN, ó, conselho normativo, conselho normativo, conselho normativo. Se eles são normativos é porque eles mandam. Se eles mandam, eles precisam garantir que o que eles estão mandando alguém vai obedecer. Aí vem a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que vai supervisionar esses carinhas aqui. E aí eu tenho aqui a Previc, é Previc, tá? Não é Previ. A Previ é a Previdência do Banco do Brasil. Aqui é a Previc, é a Superintendência de Previdência Complementar. A Previc cuida da Previdência Complementar fechada, tá? Ou o que nós chamamos de fundo de pensão, tá? É só lembrar, fechada, fundo de pensão. Ah, pessoal, eu vou confundir. Vai não. É só você lembrar. Você quer os fundos fechados ou os fundos abertos? Né? Você que escolhe, tá? Assim, mas eu prefiro os fundos fechados, tá? Então, ó, Previdência Complementar fechada, fundo de pensão. E aí nós tínhamos essa divisão do Sistema Financeiro Nacional, tá? E nós tínhamos um muro aqui, que vinculava todos esses carinhas aqui, ó, ao Ministério da Previdência. O problema é que o Ministério da Previdência acabou, virou secretaria. E aí o que acontece? Todo mundo aqui, segundo o Temer, pelo Decreto 726, passou a ser vinculado ao Ministério da Fazenda. Ou seja, o Sistema Nacional de Previdência Complementar Fechada passa a integrar ao Ministério da Fazenda. O que é que aconteceu? Além disso aqui, isso modificou uma regra na nossa matéria, uma exceção. Nós estamos vendo aqui que todo mundo é subordinado ao Ministério da Fazenda. Todo mundo. Inclusive eles, ó, todo mundo. Mas tem uma pessoa dentro das instituições financeiras, tem uma pessoa aqui dentro que não é subordinada ao Ministério da Fazenda. O BNDES. O BNDES, ele era vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, tá? Só que o MDIC mudou de nome, Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, e além do Ministério ter mudado de nome, ele ainda perdeu o BNDES. O BNDES agora é vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Tá? Então, nós temos essas mudanças, tá? O BNDES vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Sistema de Previdência Complementar fechado, também vinculado ao Ministério da Fazenda agora. Beleza? Então, a nossa única exceção é o BNDES agora, na nossa matéria. Não tem mais a exceção dos fundos de Previdência Complementar fechada. Beleza? Show de bola, tranquilidade. Então, ó, printa aí, ó, isso aqui, ó, pra você, ó, vai lá, printa aí. Tá com o dedo aí, tá? Tranquilo? Show de bola. Então, isso aqui faz essa atualização do Temer, né, no Decreto 726, tá? E nós temos algumas mudanças nas instituições financeiras que vale destacar. Nós temos algumas mudanças no que tange a constituição, por exemplo, das cooperativas de crédito, tá? Você vai ter lá, você é acostumado, né, a gente é acostumado a estudar as cooperativas, e a gente vê que as cooperativas de crédito, elas estão divididas em cooperativas singulares ou centrais, né? O que a gente não vai ter mais como divisão. Olha aqui, ó. Falando das cooperativas, lógico, as cooperativas estão dentro das instituições financeiras monetárias, né? A gente divide lá o sistema financeiro nacional, a gente tem as instituições financeiras. Aí dentro das instituições financeiras a gente tem as monetárias, né? A gente tem as monetárias e as não monetárias. Tá? Não monetárias. E aí o que acontece? Dentro das monetárias, eu vou ter as cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito. Olha aqui elas, ó. Cooperativa de crédito. O que é a cooperativa de crédito? É uma associação civil sem fins lucrativos, né? São associações civis, associações civis sem fins lucrativos e elas são classificadas em duas grandes formas, né? Elas são classificadas em quê? Elas são singulares ou centrais. Olha para cá, tá? Olha para cá. As singulares, elas têm que ter no mínimo 20 pessoas físicas, no mínimo 20 pessoas físicas. E as centrais têm que ter no mínimo
3 singulares. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver 60 pessoas, eu formo uma central? Não, você tem que ter 3 CNPJs, você tem que ter 3 empresas que são cooperativas de crédito singulares. Tá? Você juntando 3 cooperativas de crédito singulares, 3 CNPJs diferentes, você vai ter uma central. Mas não foi isso que eu quis te falar, não é isso que eu quero te falar. O que eu quero te falar é que essas singulares aqui foram divididas, tá? Agora as singulares, elas podem ser clássicas, elas podem ser, elas podem ser plenas, clássicas ou de capital e empréstimo, tá? Então vamos aqui, ó. Elas podem ser plenas, elas podem ser clássicas e elas podem ser de capital ou empréstimos, tá? E o que quer dizer isso? As plenas, elas podem fazer tudo, fazem tudo. Fazem tudo que uma cooperativa de crédito pode fazer. Por exemplo, elas captam recursos dos associados e emprestam para os associados. Elas captam recursos mediante depósito à vista, depósito a prazo só RDB. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui para você saber, né? Ó, faz tudo. O que é o fazer tudo? Né? Ó, captam depósitos à vista e a prazo. Tá? E a prazo, só que o a prazo é somente o RDB, tá? Recibo de depósito bancário, tá? E só emprestam esses recursos para os associados. Captam dos associados e emprestam para os associados, tá? Captam depósito à vista e a prazo e no exterior também, tá? Elas podem captar recursos no exterior também, beleza? Tá lá na resolução que as criou, no artigo 35, inciso 1, tá? Se não me engano é a 3856, a resolução, artigo 35, inciso 1, tem falando que as cooperativas de crédito podem captar recursos no exterior, beleza? Show de bola. E as clássicas, elas não podem ter operações alavancadas, tá? Elas não podem captar depósitos e não podem ter operações alavancadas, elas não podem ter operação comprada, não podem ter operações arriscadas, tá? Quando ele fala arriscadas, ele está falando operações vendidas, tá? Elas não podem estar na operação vendida, na posição vendida de câmbio, na posição vendida de mercado de ativos, não pode. O que é estar na posição vendida? É estar na posição lascada, fudida, tá? Ou seja, é quando ela se lascou na operação, ou seja, ela apostou e perdeu, tá? Aí é posição vendida. Tranquilo? Show de bola? E a de capital e empréstimos, ela não pode captar nem dinheiro. Essa aqui ela não pode ter operações arriscadas, perdão, ela pode captar depósitos. Essa aqui não capta depósitos, tá? Nem operações arriscadas. Não pode. Porque o objetivo dela aqui é só emprestar recurso, é só emprestar dinheiro. Tranquilo? Show de bola? Então essa é a nova divisão das cooperativas de crédito, elas são singulares ou centrais. E as singulares podem ser plenas, clássicas ou de capital e empréstimo, beleza? Isso pode estar em prova, isso pode cair em prova, beleza? Você tem que estar atento a isso. E falando das cooperativas de crédito, né? Falando das cooperativas de crédito, eu não posso falar das cooperativas sem falar do Fundo Garantidor do Cooperativismo, né? Que tá lá. Só o que é esse Fundo Garantidor do Cooperativismo, né? O que é esse Fundo Garantidor do Cooperativismo, professor? Olha aqui, ó. Nós temos o Fundo Garantidor do Crédito, que é uma associação civil. É uma associação civil sem fins lucrativos, constituída pelos bancos, né? Em que esse cara aqui é um fundo, né? Onde os bancos, as instituições financeiras vão aportar recursos, tá? Eles vão aportar recursos, né, no montante de 0,0125% dos depósitos que eles captam e que o FGC protege, tá? O FGC vai proteger depósito à vista, depósito a prazo, tá? Vai proteger as poupanças, tá? Ele vai proteger as letras imobiliárias, letras hipotecárias, ele vai proteger uma diversidade de operações, tá? Uma diversidade de captações que os bancos fazem, mas o FGC ele só protege captação, tá? Então, uma parte do que o banco arrecada no depósito à vista, uma parte do que o banco arrecada no depósito a prazo, uma parte do que o banco arrecada na poupança, ele tem que pegar 0,0125
e contribuir para o FGC, o Fundo Garantidor do Crédito, beleza? Se ele não contribuir, ele paga multa de 2% mais a taxa Selic, caso ele não cumpra, tá? Se ele não cumprir isso aqui, ele leva multa de 2% mais a taxa Selic por dia de atraso. É pesada a multa, beleza? Isso é o Fundo Garantidor do Crédito, ele garante os depósitos. Ele garante aqui depósitos até o limite de R$250 mil por CPF, tá? Perdão, R$250 mil por conta. Já foi por CPF, tá? O FGC, ele já indenizou pessoas por CPF quando ele era R$70 mil. Era por CPF. Se a conta tinha 2 titulares, a indenização era de 140 mil. Agora é 250 mil por conta. Se uma conta tem 10 titulares, é 250 mil para todo mundo. Ou seja, 25 mil para cada. Se o banco quebrar e você for receber seu dinheiro, cada um pega uma senhazinha e vai lá para receber. Cada um recebe quanto? 25 mil. Até 25 mil, né? Até o teu saldo, né? 250 mil reais, mas até o teu saldo. Se tu tem 10 reais, tu não ganha 250 mil. Tu ganha 10 reais, tá? Então, até 250 mil por conta, tá? Se tiver 50 titulares, é dividido pelos 50 titulares. Se só tiver um titular, é tudo dele. Beleza? Show de bola. Isso é o Fundo Garantidor do Crédito. Todas as instituições financeiras que o Banco Central autoriza a funcionar têm hoje o que a gente chama de adesão compulsória, ou seja, é obrigatório aderir ao FGC para funcionar. É questão de obrigação, tá? E nós tínhamos um problema. Por quê? Porque as cooperativas de crédito e bancos cooperativos só captavam recursos associados e só emprestavam para os associados. E aí não era justo eles participarem disso aqui. Aí o Conselho Monetário autorizou o FGCOP, o Fundo Garantidor do Cooperativismo. Ele é a mesma coisa do FGC, mesma coisa. Só que ele é para as cooperativas de crédito, tá? Ele só vale para as cooperativas de crédito e para os bancos cooperativos, beleza? Só para as cooperativas de crédito e bancos cooperativos. As cooperativas de crédito são uma associação civil e o banco cooperativo é uma SA, uma sociedade anônima, beleza? Show de bola? Tranquilo, então. Uma coisa que eu queria chamar a tua atenção em relação a isso aqui é o seguinte. Isso aqui é para prevenir, por exemplo, caso um banco quebre, tá? Caso um banco chegue à falência, os seus clientes vão ter seu dinheiro recuperado até 250 mil reais. Recentemente, no dia 8 de janeiro de 2016, nós tivemos um incidente em que um banco, que foi o Banco Azteca do Brasil S.A., lá em Recife, faliu. O Banco Central decretou a liquidação desse banco. Banco Azteca do Brasil, tá? Esse banco, Banco Azteca do Brasil S.A., foi um banco que o Banco Central determinou a liquidação, ou seja, ele foi à falência. Então, é um assunto de prova. Quando o Banco Cruzeiro do Sul quebrou, foi assunto de prova no ano seguinte, tá? Então a gente espera que isso caia nas provas em atualidades de mercado financeiro, tá? Banco Azteca do Brasil, com sede em Recife, faliu. Ele foi à falência, o Banco Central decretou a liquidação dele. Então, o FGC entra em ação a partir desse momento, quando é decretada a liquidação dele. Tranquilo? Show de bola. Aí nós temos as alterações das cooperativas, a gente já falou. E com relação ao sistema bancário, eu queria destacar duas coisas. Sistema bancário. Primeiro, a abertura de contas. Isso aqui é voltado para a Caixa, tá? Abertura de contas. Teve mudança. O folhetim número 5 do Banco Central modificou algumas coisas em abertura de contas que a gente às vezes não comenta em sala. Às vezes não, eu sempre falo isso, mas às vezes não é comentado, você não estava sabendo, tá? Primeiro, para abertura de contas de pessoa física, tá? De pessoa física, eu preciso de identificação sua, tá? Preciso de um documento seu oficial com foto. Eu preciso que você tenha CPF, não dá para abrir conta para você se você não tiver CPF, tá? E eu preciso de um endereço seu, eu preciso saber onde você mora, tá? Eu preciso saber onde você mora. Mas além disso, isso aqui tudo tá na resolução 2025, tá? Do Conselho Monetário Nacional, beleza? Tá lá na resolução do Conselho Monetário Nacional 2025, a resolução. Mas essa resolução, ela fala o seguinte, os bancos vão poder exigir a mais, caso eles queiram, desde que não fira isso aqui. E o folhetim número 5 do Banco Central autorizou que os bancos pedissem, além disso aqui,
comprovação de renda, o banco pode pedir comprovação de renda e também pode pedir depósito inicial, tá? O banco pode pedir depósito inicial a você para abertura da conta, isso o folhetim número 5 do Banco Central falou, e os próprios PROCONs dos estados já emitiram folhetos informativos sobre isso, de que o banco pode. Não tem valor, o banco é que decide, tá? Mas é previsto, ele pode pedir depósito inicial para abertura da conta. Beleza? Essa foi a mudança em relação à abertura de contas que a gente teve. E aí a gente tem também uma mudança no cartão BNDES, tá? Pode ser que alguém tenha passado batido aí e não tenha visto, tá? Na mudança no cartão BNDES. Qual é a mudança que nós tivemos, né? O cartão BNDES a gente já sabe que é um cartão para microempresas e empresas de pequeno porte que faturam até 90 milhões, tá? Faturam até 90 milhões, beleza? É um cartão em que você tem até 1 milhão por banco emissor, tá? Por banco emissor. E aí é que vem o detalhe, tá? Quem são os bancos emissores, tá? Você não contrata esse cartão direto com o BNDES, você contrata com os bancos emissores. Hoje nós temos 11, não são 10, são 11 bancos emissores, tá? A gente tem lá o Itaú, beleza? A gente tem o Itaú, a gente tem o Santander, que foi o último que entrou, né? Antes desse último que entrou agora, o BNB, nós temos o Bradesco, nós temos a Caixa, nós temos o Banco do Brasil, nós temos o Sicoob, nós temos o Sicredi, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando 3. Sicredi, Sicoob, a gente tem o BRDE, tá? A gente tem o Banrisul. E o último que entrou, quem foi o último que entrou? O Banestes, tá? O Banestes foi o último que entrou, foi esse ano que ele entrou, tá? E hoje são 11 emissores do cartão BNDES. E mais, você não precisa mais ter só um cartão BNDES de cada banco. Você pode ter quantos cartões forem as bandeiras que esse banco trabalha. Por exemplo, se a Caixa trabalha com Visa e Master, você pode ter um Visa e um Master da Caixa, desde que a soma dos limites não ultrapasse R$1 milhão, tá? Você pode ter 3 cartões do Itaú, 4 do Itaú, se ele trabalhar com as bandeiras. Hoje as bandeiras são Visa, Master, Elo e Cabal, tá? São as bandeiras que o cartão BNDES trabalha. Então, esses são os 11 emissores do cartão BNDES, foi o que mudou. E mais, hein? Cartão BNDES agora tem IOF, tá? Incide IOF sobre o cartão BNDES. Tranquilo? Show de bola? Perfeito, tá? E aí, tem aqui a doutora Bruna, tá pedindo para eu anunciar os eventos, é isso? Nós vamos ter aqui os eventos. Ninguém me fez pergunta no chat, ninguém me pediu pergunta. Tem pergunta? Manda a pergunta para cá, vem para cá, vem para cá. Oi, vai para cá. Olha aqui, ó, só para você saber, que dia é hoje, hein? 28, né? Hoje é 28. Pessoal, o senhor tá onde? Tô aqui no EP, tá? Ó, hoje a gente tá comigo, Gigantes Bancários, Vale do Mercado Financeiro. Amanhã, 29, tá? Tem Gabaritando Língua Portuguesa, beleza? Com Macedo e a Janaína. Aí o horário, na quarta-feira, o horário, à noite, 19 às 21, tá? Com muita emoção, MM, pra você aprender português, gabaritando aqui o português, tá? Não é possível que tu não aprenda, porra, né? Desse jeito que ele fala, né? Bichinho, né? Eu acho massa aquelas saídas que ele dá. Ele faz... Eu acho massa aquele negócio. Tá? Então a gente tem isso aqui. E nova estrutura para eventos a partir do dia 14 de junho, não é isso? Ah, já passou o dia 14, né? A gente tem aqui... a galera que vai estar lá no YouTube? Ah, sim. E aí é que tá, né? Ó, tu se inscreve lá no canal do YouTube do AEP, porque lá vai ter vários vídeos da gente, tem vídeo aula que eles colocam, tem vídeo de dica, tá? Os vídeos dos eventos a gente coloca, tá? O ao vivo vai estar lá no YouTube pra você ver de novo. Vê de novo, faz de novo, gostou, vê de novo, chama um amigo, vê de novo, entendeu? Vê lá eu de novo,
Tá? E aí, tu se inscreve lá no canal do AEP, no YouTube, e eu queria falar pra você, pra te convidar pra conhecer o Facebook do AEP, tá? facebook.com/agora eu passo, tá? Lá tem, no primeiro vídeo que eles postaram de todos, tem umas super novidades lá pra vocês, tem uma super oportunidade, né? Pra você que quer ganhar um curso, tá? Vê lá, curte a página, vê lá o primeiro vídeo, eles têm umas instruções lá pra você, tá? E queria mandar um abraço pra todos vocês que estão aí dedicando um pouco do seu tempo, tá? E aí, cadê minhas dúvidas? O nome do ministério que o BNDES é vinculado. O BNDES é vinculado agora. Quem foi que mandou a pergunta? Foi a Camila Totero. Certo, a Camila, lá de São Paulo. Camilinha, conheço. Tá? Camila, lá o BNDES agora é vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tá? Ele é o MPDG. Ele saiu do antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e passou a ser vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tá? Que tá com o Diego de Oliveira, né? Que tá substituindo o Romero Jucá, que foi afastado. Beleza? Então, só isso? Ô povo sabido, não pergunta nada. E ele cobra ou não, IOF? O cartão BNDES incide IOF sim, tá? O Diego de Oliveira não cobra IOF não, tá? Mas, tá? O cartão BNDES, ele cobra IOF sim, tá? Isso foi a Dilma que colocou, tá? Desde o ano passado, tá? Foi colocado por decreto, o cartão BNDES passou a cobrar IOF, beleza? Acabou a babinha. Os juros ainda continua pré-fixado baixinho, mas tem IOF sim, beleza? O que mais? Só isso? Ô povo sabido. Então eu queria agradecer a sua atenção, a sua audiência. Você está aqui abdicando de estar fazendo qualquer outra coisa que não vale nada, mas você está aqui aprendendo, você se atualizou um pouco, você viu um pouco das coisas que mudaram, tem muito mais coisa que mudou, tá? Queria aproveitar e falar, meu Facebook tá lá, Cirlo Oliveira, se você quiser tirar suas dúvidas, questionar, ter crises existenciais, né, depressão antes de concurso, né, quiser falar, desabafar, eu tô lá pra você, tá? O Instagram também é Cirlo Oliveira, Periscope também é Cirlo Oliveira, daqui a pouco você vai ver aí novidades no Periscope, tá? O AEP fazendo parceria comigo pra gente fazer uns periscopes pra você muito legais, pra você estudar comigo nos horários mais inusitados possíveis. Então, eu te espero eu te deixo com um forte abraço e saiba que existem pessoas aqui lutando por você. Existem pessoas aqui querendo dar o melhor para você ter uma melhor videoaula, para você ter um melhor material, para você ter um melhor conhecimento, para você realizar a sua meta, para você alcançar a sua meta. Então, ajuda a gente e luta junto com a gente, porque a gente está lutando por você, a gente não quer que você desista nunca, beleza? E se tu desistir, eu te dou uma voadora no meio da pleura central. Valeu? Então, até o próximo evento, vou ficar cheio de saudade. Tirem suas dúvidas comigo, tá? Sempre que vocês estiverem, eu estou aqui pra vocês. Pode me usar à vontade, valeu? Um cheiro bem no coração, bons estudos a todos e força! Sejam felizes e lutem felizes. Estudem sorrindo, essa é a regra do sucesso, valeu? Até mais, tchau, tchau!